Olá, telespectadores da TV Mon, do programa Dialogando com Daisy. Hoje estamos aqui com a filósofa Janete Bonfante, isso? Janete Bonfante. É um prazer. Ela possui graduação em Filosofia pela Universidade do Vale dos Sinos, mestrado em Filosofia, doutorado em Filosofia e atualmente professora da Faculdade Na Universidade de Caxias do Sul. De Caxias do Sul. Da UX. Da UX. Seja bem-vinda, é uma honra estar aqui. Tu está aqui no meu programa hoje. Hoje a gente vai falar sobre a vida e a morte, que tem muita gente que falar sobre a vida é uma coisa gostosa, né? Mas falar sobre a morte, tem muita gente, quando a gente fala sobre a morte, todo mundo, nossa, a morte é uma coisa assim que dá um impacto nas pessoas, né? Muita gente não gosta nem de ver essa palavra, né? Morte. É verdade. Então, gostaria que a senhora se apresentasse um pouco e vamos conversar sobre essas coisas, né? Qual é o sentido da vida pra gente? Vamos ver o que a senhora fala sobre isso um pouco pra gente. Tá bem. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, sempre é um prazer poder estar aqui participando, né, dessa movimentação que a TV Mon faz, né? E que eu acho que é uma grande contribuição para a cidade de Montenegro e arredores, né? Trazendo sempre temas interessantes. E o convite da Daisy veio, né? E é sempre bem-vindo e é um prazer estar aqui. Então eu agradeço. Então, eu sou professora de filosofia na Universidade de Caxias do Sul e, como a Daisy já mencionou, eu fiz doutorado e o tema da minha tese de doutorado é uma ética da felicidade na iminência da morte. Tema o qual imagino que tenha sido o motivo de eu ser convidada para vir aqui para falar sobre a vida e sobre a morte. E o modo como a Daisy colocou, né, à medida que ela falava, eu aqui já articulava. Falar sobre vida e morte. E se a gente se apercebe, tudo na nossa vida trabalha nesse sentido, né, do contraditório, do dialético, né, do oposto. A gente tem o dia, tem a noite, tem o claro, tem o escuro, né, e temos a vida e temos a morte. E a morte, nesse sentido, muito longe de ser um tema que possa nos causar um estranhamento, medo, angústia ou qualquer coisa do gênero, ela deve ser algo que signifique a nossa vida, porque viver sem a dimensão de um fim é viver à deriva, é viver sem sentido. Então, uma vez que a gente se apercebe de que nós temos um limite, que é a morte, a gente passa a ressignificar os nossos dias. Porque tem aquela coisa mesmo, né? Até existem músicas, enfim, que dizem, né? Se você fosse morrer amanhã, o que você faria? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve se colocar o tempo inteiro. Porque quando a gente faz essa pergunta, na grande maioria das pessoas, a resposta que vem é de querer estar com aqueles que a gente ama. Querer estar com as pessoas que nos são importantes e fazendo coisas que para nós são importantes. Se, por exemplo, assim, eu vou jogar, né, um exemplo assim, bem banal, mas se eu soubesse que eu tenho poucas horas ainda de vida, eu não desperdiçaria o meu tempo, com certeza, comentando a vida da vizinha, falando mal de alguém, julgando. Eu me ocuparia com a minha própria vida. Fazer as coisas que eu gosto. E eu tentaria engrandecer a minha existência nesses poucos minutos, horas, enfim, que me restassem. Então a morte, nesse sentido, ela é um ressignificador da nossa própria existência, né?
E aí a pergunta, né, o que é a nossa existência? Bom, para uma corrente filosófica existencialista, a vida, a nossa vida, ela se manifesta entre a cruz, entre a estrela e a cruz, ou seja, entre o nascimento e a morte. E nesse ínterim, nós temos que forjar a nossa existência, nós temos que nos tornar quem nós somos, porque nós não nascemos prontos, a gente se torna, nós não somos nada, a gente se torna. Eu hoje posso me descrever como uma determinada pessoa e quando eu me descrevo, eu coloco os meus atributos, né? E dentre os quais está a questão da minha profissão, do que eu estou, né, exercendo, o cargo que eu estou exercendo, enfim. Amanhã eu posso não estar mais nesse cargo, então eu já me tornei uma outra pessoa, porque as coisas acontecem de modo, né, em efeito cadeia, assim, né? Dependendo do meu nível socioeconômico, eu tenho um determinado círculo de amizades. Então, dependendo da família em que eu nasci, eu vou estudar em uma determinada escola, eu vou frequentar determinados espaços de lazer, enfim, que vão ser diferentes de uma pessoa de uma outra classe social, não importa se inferior ou superior. E a gente vai se tornando quem a gente é. Então, o que é a vida? A vida é um constante fazer-se e refazer-se. É um constante tornar-se quem tu pretende ser. Cada um tem um propósito na vida. Já nasce tendo um propósito, Na verdade, não sei se seria o termo mesmo um propósito, mas efetivamente nós, seres humanos, somos movidos pelo desejo. Nós somos seres desejantes e a gente sempre quer algo além daquilo que a gente possui, né? Tem um filósofo chamado David Hume, da modernidade, que ele diz que o homem, ele sempre quer ter além do que ele possui. Se tu tem uma casa e tu mora num apartamento, tu tem o sonho de ter uma casa, tu compra uma casa porque tu tinha o desejo de ter um gramado para poder tomar um chimarrão no gramado, né, de pés descalços, enfim. E aí, à medida que tu vai curtindo isso, chega num ponto que tu olha para aquele gramado e tu pensa, mas aqui teria espaço suficiente para ter uma piscina. E aí tu já vai lá e já faz a piscina, aí tu já calça, aí tu não tem mais o gramado, aí tu começa a tomar gosto por essa, né, interação com a água e tal, e tu começa, aí tu já imagina, o bom mesmo seria eu poder ficar tempo no mar. Então tu já deseja uma casa na praia, aí tu tem uma casa na praia, daí tu fica lá lagarteando na areia, daí tu já pensa, bom mesmo, porque tu fica vendo as pessoas, né, porque também a gente é ser de cobiça, né, a gente cobiça o do outro e tal. Então, aí tu fica vendo as pessoas andando de jet ski, como seria bom ter um jet ski, daí tu compra o jet ski, aí, jet ski, eu tô aqui com mais uma pessoa, minha família tá toda lá na areia, seria legal mesmo ter uma lancha, colocar todo mundo dentro da lancha e curtir, né? E assim vai. Então diz o David Hume, o ser humano, ele sempre quer ter além do que ele já possui. A única coisa que ele não quer ter além do que ele já possui, diz o David Hume, é a consciência. Então, quando tu me falas de projetos, depende. A pessoa, para ter projetos e para ser alguém ativo na sua existência, ela tem que ter consciência de si, consciência dos seus desejos, consciência dos seus limites materiais, né? E por aí vai. Então, à medida que tu tens a consciência, tu passa a se projetar, né? Na verdade, a gente vive de projeção. E, inclusive, com relação às projeções, há que se tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente lança alguns propósitos muito aquém da nossa capacidade, a gente tende a se frustrar ou desistir na metade do caminho. Então, muitas vezes é importante, né, Daisy, que a gente estabeleça alguns projetos, alguns propósitos, mas que a gente os fragmente.
Então, por isso que, né, o próprio tempo ele é fragmentado, a gente tem o tempo dividido em horas, a gente tem o tempo dividido em dias, em semanas, em meses, em anos, para que a gente possa criar projetos possíveis de serem realizados, né, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e por aí vai. Será que agora, hoje, com essa que veio, né, essa pandemia que vai fazer 2 anos, né, faz 1 ano e meio mais, que veio, as pessoas começaram a pensar mais na vida, que viram, né, a morte de perto. Muitas pessoas viram a morte de perto, né? Será que elas pensaram mais na vida? Ou... A pandemia, a gente falou em consciência, a pandemia realmente tem um lado positivo. Eu sou uma pessoa bastante otimista, no sentido de tentar sempre resgatar algo daquilo que te acontece, não importa quão terrível tenha sido, né? Sempre resta uma aprendizagem. Sempre resta algo que te traga para a tua própria consciência, para esse dar-se conta da tua vida, da vida como passagem. E a pandemia fez isso. As pessoas perderam seus entes queridos, perderam pessoas próximas, como tu disseste, viram a morte de perto e deram-se conta da própria finitude, né? Que essa é a questão da minha tese de doutorado, né? A finitude como uma consciência de que tu és finito, que tu acaba, que a gente vive como se fosse viver eternamente. E a pandemia fez isso. Normalmente, quando ocorrem, né, situações assim de morte de entes próximos, a gente começa a lidar com a morte, né, de uma forma um pouco mais atenta. Há pouco tempo agora nós tivemos, né, a morte da Marília Mendonça, que chocou, né, o país inteiro e internacionalmente, né, muitas pessoas chocadas. Isso sempre causa uma comoção e as pessoas começam a se dar conta de que, por mais que tu sejas um ícone, por mais que, né, que tu tenha uma expressão, né, grandiosa, tu também é finito. Então, dar-se conta da nossa própria fragilidade também nos dá essa consciência, né, de que algumas coisas são fundamentais na nossa vida. E essas coisas, às vezes, são as mais simples. O modo como nós lidamos com as pessoas, né? Eu tenho percebido que as relações humanas, e eu tenho sido muito demandada para dar cursos, palestras, né, nas escolas e nas corporações, de uma maneira geral, com essa temática. Em decorrência da pandemia, as relações humanas ficaram muito fragilizadas e a gente começou a sentir a ausência do outro. E veja que nós, né, que somos aqui latino-americanos, né, que vivemos abaixo da linha do Equador, nós somos muito emotivos e a gente manifesta muito, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente fala tocando as pessoas. Então, de certo modo, com a pandemia, a gente retraiu e acabamos sentindo isso, né? Porque é o nosso modo de ser, a gente é afetivo, o abraço, o aperto de mão, né? O toque e o sorriso, que a máscara acobertou, né? Encobriu. Então, a gente percebe que as relações parecem ter se tornado mais frias, mais robotizadas. E as pessoas estão realmente sentindo muita falta dessa dimensão humana, do modo como a gente deve se relacionar, né? Então, voltando a essa questão de novo, né? O que a pandemia nos trouxe de aprendizagem? Isso, que nós nos alimentamos através das nossas relações. E aí, trazendo de novo o tema da morte, né? Tem uma fala do Shakespeare que eu acho interessante, que ele diz: nunca deixe as pessoas que você ama com palavras rudes, porque pode ser a última vez que as vejamos.
Então, assim, pensar na morte é requalificar a nossa vida, a nossa existência, a nossa prática, o nosso modo de vivermos, de transitarmos pelo mundo, né? O quão importante é um sorriso. Às vezes, uma pessoa, tudo que ela precisa é de um sorriso, né? Às vezes, a gente passa por alguém, algum transeunte na rua, e essa pessoa tá com um baita de um problema emocional, às vezes até com tendências suicidas, né? Sabe-se lá, se já não tá até na bolsa com a corda ou alguma coisa, né? Para dar cabo à sua vida. E às vezes um sorriso desinteressado pode mudar o modo dela pensar a própria existência, passar a se sentir importante. Ser visto é algo muito importante. Você acha que quem tá para morrer, as pessoas sentem isso? Quando as pessoas estão ali, vem alguma vez alguma coisa que vai morrer ou não? Não sei, né? Existem aí algumas crenças, umas crenças. Existem várias tentativas, né, de explicação. A morte sempre vai ser uma incógnita, a gente não sabe. Agora, existem pessoas extremamente sensitivas, né? De conexão mesmo, né? Me parece assim que tem alguma força maior do que aquilo que a gente pode tocar, aquilo que se tem de material, né? E aí essas pessoas que realmente têm essa conexão com o eu maior, dê o nome que se dê, né? Deus, universo, força, né? Motora, enfim, que estão mais ligadas, eu acredito que devam sentir, sim. Porque eu há pouco tempo perdi um irmão, né? Como tu disse, ele foi para sair de casa e não voltou mais. Com um acidente. Foi muito, parecia que alguns dias antes ele estava muito triste, parecia que ele andava diferente, sabe? Que alguma coisa, ele mora bem distante de mim, o nosso último encontro parecia que ele estava para me dizer uma coisa, que ele estava assim, que ele me dizia assim, ó, esse vai ser o nosso último encontro, olhar diferente. A despedida foi diferente, tudo foi diferente, sabe? E tem também a questão, né, do como nós ressignificamos tudo, né? Às vezes os sinais, né, eles vêm de distintas formas, né? Só que a gente não está atento. E isso eu sempre digo para os meus alunos, né? Até a questão de perceber as oportunidades da vida, né? Que a gente vive tão, né, cumprindo as nossas rotinas, né, e não se dá conta de que é a passagem, né, aquela coisa que diz o Heráclito, né, o filósofo grego, que a gente nunca se banha no mesmo rio. Por quê? Porque o rio, ele está sempre em movimento, ele nunca é o mesmo. E a gente, da mesma forma, também não é o mesmo. A vida é um constante movimento. Então, talvez assim, uma fala isolada, se ela for analisada com outros elementos, por exemplo, né, a posteriori aí desse acontecimento, né, da passagem dele, né, tu passa a ressignificar todas as palavras ditas por ele. Porque agora tu olha o mesmo evento, as mesmas palavras com outro significado. Entende? Então, assim, na verdade, as coisas não são o que elas são. Isso diz a fenomenologia na filosofia. Elas são aquilo que a gente percebe que são, né? E do mesmo modo, né, diz também o Sartre, que é um filósofo existencialista francês, não importa o que acontece conosco, o que importa é o que nós fazemos com aquilo que aconteceu. Então, tudo é uma questão de ressignificação. Sim, e eu tirei para minha vida uma lição, né, de vida. Ele saiu de casa de manhã para trabalhar, deixou 2 filhas, a esposa, né, 2 princesas pequenas, a esposa, ele tinha 35 anos de idade, e não voltou, né, mais para casa. Numa segunda-feira, eu sempre digo, tudo que eu tenho que fazer, eu faço, porque eu posso sair de casa e não voltar mais.
Eu não deixo, né? É isso. Para fazer o que eu posso fazer. Porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Não sabe? Eu não sei o que eu vou fazer daqui meia hora, 10 minutos. A gente pode estar aqui conversando. Atravessar a rua e ser atropelado. Ou posso estar aqui, me dar um infarto, me dar isso, me dar aquilo, né? Eu não sei. Mal súbito. Eu não sei, né? A gente tem que aproveitar a vida, ser feliz. Né? E como a gente é feliz? O que é a felicidade? O que é a felicidade? Vamos lá. Né? Vamos tentar ver. Porque a felicidade, muitas vezes, né? Eu acho assim, ó, que muitas pessoas... Agora vem final do ano, né? Também, né? Muitas também... O que é felicidade? O que é final do ano, virada do ano? A gente vive, né? 365 dias, né, durante o ano, porque agora a gente sai aqui na rua, o pessoal tá maluco, tá louco, né, então muitas pessoas dizem assim, ai, tomara passar esse ano, né? Sim. Eles acham assim, ó, passa esse ano, passa todas as coisas ruins, né? Sim. Olha, bom, o que é a felicidade? Aí até, né, em decorrência desse teu testemunho aí, né, emocionado aí, com os olhos marejados, falando do irmão, porque a gente sempre se toca, né, eu comentei contigo, né, de uma flor. Eu tenho uma flor em casa, eu tenho uma fonte e tem, então, esse ágape flutuante, é o nome. É aquelas marrequinhas que tem nos lagos, elas têm uma função bem interessante para a água, porque elas também fazem toda uma oxigenação, enfim, ajudam a descontaminar as águas, enfim. Ela é uma flor linda, linda, linda. Se possível, colocar a flor na tela, né, para os telespectadores verem, realmente, para quem não conhece, ela é muito linda. E ela tem uma vida muito fugaz. Ela dura apenas um dia, não chega a fechar 24 horas. Com toda a sua exuberância. Então, eu sempre me utilizo dessa metáfora, dessa flor, da ágape flutuante, para entender a nossa própria existência, o quão ela é fugaz, né? Se nós formos pensar, né, viver na melhor das hipóteses, e os prognósticos são de que aumente a longevidade, que as pessoas vão conseguir, né, nos próximos anos, aí a tendência é que chegue a 130, 140 anos, com a ajuda da ciência, né, que está evoluindo. O lado bom da ciência é esse. Então, mesmo assim, digamos que, né, na melhor das hipóteses, vamos pensar agora na atualidade. A minha mãe tem 86 anos, meus avós foram longevos, viveram até 92, 93 anos. É muito pouco, é pífia, né? Essa fração de tempo é pífio, pensando, né, em toda a questão da história como um todo, né, de milhões, bilhões de anos, enfim, aí, né, 25 séculos, vamos pensar, né, desde aí da escrita, enfim, surgimento da escrita, que tem esses registros, né. Mas é muito pouca a nossa vida, ela é muito pequena, como a ágape. Mas, pegando então essa metáfora da flor, ela é toda exuberância desde o momento em que ela abre. Ela tem uns nuances de lilás e são 6 pétalas, uma única pétala tem um olhozinho amarelo no meio. É um espetáculo. E eu reverencio essa flor cada vez que ela abre. E eu estou tendo a felicidade, a sorte, né, de que as flores não estão abrindo todas elas ao mesmo tempo. Elas estão abrindo diariamente. Uma abre, morre, a outra abre. E eu estou podendo, então, apreciar mais tempo. Mas eu reverencio o dia da existência dessa flor, e eu fico imaginando como nós poderíamos também ser assim, a gente ter toda a nossa plenitude, a nossa exuberância e emanar boas energias, beleza, contribuir com o engrandecimento e aí o embelezamento do mundo. A gente tem que fazer esse mundo ser mais belo, e o mundo pode ser mais belo através, né,
De sentimentos nobres, de valores nobres. E aí, quando eu estava pensando na questão desse HP, na verdade, né? HP flutuante, eu me lembrei de um termo grego que é ágape. Ágape, no grego, significa o amor, a amizade, sentimento mais puro, que ele é altruísmo total, é doação total, é o amor de Jesus Cristo, de Buda, de Gandhi. Então, a vida da gente poderia ser muito mais amor, né? Tanto aí tu falas, né, da questão do Réveillon, né? O Réveillon, ele é assim um marco, né? Como eu falei dessa coisa do tempo fragmentado, da questão dos projetos. Quando a gente chega, né? Vamos ter a virada de ano. Que bom! Aí a gente faz aquele balanço que eu não suporto, particularmente falando, não suporto fazer balanço do que deu certo e que não deu certo, mas enfim, as pessoas têm esse hábito, né, de fazer isso, as empresas fazem balanços financeiros, as pessoas fazem balanço existencial e por aí vai. Então, e lançamos novos projetos, novos desafios, novos propósitos para o ano que inicia. E aí as pessoas vestem branco, branco representa a paz. Aí os místicos atribuem cores, né, para cada um dos desejos. Enfim, na verdade o desejo é uma coisa interna de conexão contigo mesmo. É tu lançar a tua própria prece para essa energia do mundo, para que tu consiga alcançar aquilo que tu tanto deseja. Então, o Réveillon tem isso, né, enquanto ritual, místico, enfim, de que a gente se proponha projetos. E o meu desejo né, se é né, o teu questionamento, a gente falando da felicidade primeiro, né, que a gente queira ser feliz e querer ser feliz e ser feliz o que significa. A gente falou aqui na morte, né, e na questão não adianta ter tanta coisa lá na frente, o que importa é viver o dia de hoje, um dia de cada vez. E viver significa estar presente, estar no presente. Não adianta eu ficar antecipando sofrimentos futuros, alegrias futuras. Isso tudo vai ter o seu tempo para acontecer. Eu não preciso antecipar um sofrimento para sofrer duas vezes, como diz o Michel de Montaigne, um filósofo renascentista. Do mesmo modo, não adianta eu ficar me lamentando por algum erro ou algo no passado, algum tropeço, alguma coisa que eu não tive um bom desfecho. Eu não vou conseguir mais consertar, já está dado, a palavra já foi dita, o ato já foi feito. Então, a felicidade é justamente tu conseguir se abster do lá e do, né, adiante, e ficar aqui no presente e ser feliz aqui, nesse momento, e degustar tudo que a vida tem a oferecer. Porque é no presente que tu tem as oportunidades de estar com as pessoas, de tu amar as pessoas, né? E a coisa do 2022, o que eu desejo é que a gente possa realmente semear e colher mais amor. Que as pessoas sejam mais amistosas, que elas se deem conta da sua fragilidade, da sua finitude, e que a gente critique menos e faça mais. Eu acho que as pessoas, eu acho que tem que se perdoar primeiro, para depois perdoar os outros, né? Porque as pessoas, eu acho, assim, e ter mais pensamento positivo, né? Porque muitas, como você disse, não adianta botar coisa, remover as coisas lá do passado se fez alguma coisa errada, se não se perdoou. Sim. Primeiro, eu acho que elas têm que se perdoar para depois perdoar o outro, né? Que muita gente hoje em dia tem muita mágoa no coração, raiva, né? Eu acho que tem que viver mais com amor, com felicidade, né? Coisa assim. E aí, depois botar um pensamento positivo que vai dar certo, né? E assim, depois, como eu disse que aconteceu essa história comigo, né? Aí eu vou viver, não vou pensar no amanhã. Tem várias contas, claro que vou tentar pagar, mas não vou fazer um monte de
dívidas pensando, ai, será que vai acontecer? Eu tenho, em 2023, eu vou estar lá pensando em 2023 já. Nem passou 2022, como é que eu vou ficar pensando em 2023? Vou acabar de viver o 2021 para depois chegar o 2022, né? Vamos etapas por etapas, né? Tem muita gente que se preocupa lá ainda e já vai 2, 3 anos. Então a ideia é, né, que a gente realmente consiga se manter no tempo presente e que se busque sempre. Essa é a grande questão, é a grande busca da humanidade, né, desde que o homem se conhece como homem, desde que inicia a filosofia, né, que eu me refiro à filosofia ocidental na Grécia, mas a gente já antes disso já tem a filosofia oriental, né? Mas com Sócrates, que é a grande questão, conhece-te a ti mesmo. É preciso que a gente se conheça, que a gente conheça as nossas limitações, que a gente conheça as nossas fragilidades, que a gente se dê conta de que a gente é finito, que nós estamos nessa vida de passagem e que se pense sempre, vou usar outra metáfora, do copo meio cheio, ao invés de buscarmos sempre a completude desse copo, que a gente seja grato por essa metade que já se tem. Se uma pessoa não conhece a si mesma, como é que vai conhecer a outra? Né? Isso mesmo. Primeiro tem que me conhecer a mim mesma, bem, para querer conhecer a outra pessoa. Senão, exatamente. E amar para amar o outro. Né? E por aí vai. Aí, então, as palavras finais, né, nossas, seria desejar um excelente 2022, que a gente tenha bastante saúde, amor e paz para consigo e para com o outro. Desejar, gostaria de agradecer a nossa filósofa, seja bem-vinda quando quiser no próximo programa, e também gostaria de agradecer os telespectadores da TV Mon e do programa Dialogando com Daisy, e gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo e um 2022 com muita paz, amor, alegria e tudo de bom para todos vocês. Muitas felicidades para todo mundo. E até 2022. Estamos aí com vocês.